Agora são 7h31. Vamos agora fazer contato com Emir Sader, cientista político e sociólogo, para saber justamente as últimas da América Latina. Olá, Emir, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Emir, bom, na Argentina, a Cristina Kirchner, que lidera as pesquisas, a eleição presidencial, ela decidiu, concorrer a vice-presidente, na chapa do Alberto Fernandes, que é professor até da Universidade de Buenos Aires, né, Emir? É uma operação de risco essa da Cristina? O que você acha? É de risco porque ela é favorita hoje para se eleger, ou ontem, ou anteontem, até quando ela era candidata a presidente, ela chegou a ter 9 pontos de diferença a favor dela no segundo turno em relação ao Macri. Depois baixou para 4, mas todas as pesquisas dão vitória dela. Por que razão ela fez essa operação? Algumas de caráter político. Provavelmente ela achou que ela não unificaria o conjunto das forças opositoras. Ela esteve frequentando reuniões com setores peronistas não kirchneristas, vários outros setores aderiram a ela, mas deve ter avaliado que ela tinha que dar um passo ao centro, a um setor mais moderado que o Alberto Fernandes representa. Ele foi estreitamente ligado ao Néstor Kirchner, teve com ela no primeiro mandato dela, depois divergiu em vários aspectos, tem declarações muito duras dele que a oposição vai usar criticando, a oposição não, a direita vai usar criticando ela, mas foi uma jogada que desconcertou o meio político. Quer dizer, alguns pré-candidatos aderiram a ela, outros se mantiveram. Na verdade, é uma lista que vai concorrer nas internas do Partido Justicialista. Alguns vão concorrer com ela, certamente com pouca chance, outros dizem que serão candidatos independentemente dela. É uma jogada porque ela teve erros políticos anteriores, quer dizer, mesmo o candidato a presidente da República, o Scioli, que manteve, disse que vai continuar a ser candidato, não foi um bom candidato escolhido por ela. Mas agora ela deu outra questão, pode ser pessoal. Ela está muito assediada em relação à acusação, especialmente com a filha dela, que está em Cuba tratando de saúde, que está com problema de saúde e está com problema de ameaça eventual de poder ser presa quando voltar à Argentina, com acusações de corrupção. Então, deve ser uma combinação dos dois. Tem que dar um tempo, vão aparecer pesquisas para saber essa transferência, o que ela representa, se ela dá essa transferência. Por outro lado, pode fortalecer ainda mais a pressão sobre o Macri para que ele não seja candidato, porque ele estava querendo polarizar com ela, e o nível de rejeição que ela tem. O dele é maior, mas o dela também é alto. Então pode ser que a pressão para que a Juliana Vidal, governadora da província de Buenos Aires, substitua ele e seja uma resposta. Ao mesmo tempo, hoje, ela vai, pela primeira vez, estar presente num processo formal de corrupção. Tem alguns ministros dela e secretários presos há tempos, acusados de corrupção. Hoje é a primeira sessão formal. É apenas a leitura do processo, mas, claro, vai haver manifestações de apoio a ela fora. Ela não deu apoio àqueles que estão acusados. Na primeira vez, eles vão estar, não cara a cara, mas no mesmo recinto. Então, é um começo de processo. O cronograma dos processos contra ela são 10, nenhum deles levaria a que ela fosse condenada antes das eleições. Então, se acelera o processo na Argentina, vamos ver a resposta do governo, as pesquisas, para ver se essa operação é uma operação que está dando certo ou não. Certo. Emir, agora, no aniversário de 1 ano de sua reeleição, Maduro propõe antecipar as eleições para a Assembleia Nacional, que estavam previstas aí para o próximo ano, né? Ele quer medir força com a oposição? O que você acha? Está havendo negociações na Noruega e tudo mais, mas não houve nenhum passo concreto. A oposição sempre diz que não aceita eleições que teria que renunciar ao Maduro, e as eleições teriam que ter supervisão de organismos internacionais. O Maduro faz uma jogada importante porque coloca para a oposição um dilema. Se termina por decreto governamental a Assembleia Nacional, ela deixa de ter vigência, é a instância que a oposição tem maioria, e talvez não participe das novas eleições, e acabaria essa instância. Ou, se participarem, vão estar aceitando uma proposta dele, aí vai ser um jogo de força, para saber quem tem mais força. Mas a oposição sempre questionará o Tribunal Eleitoral do governo. Mas é uma escaramuça e o Maduro retoma a iniciativa no momento em que há
negociações na Noruega para tentar algum acordo político, porque fracassou o projeto de golpe do Guaidó. Perfeito. Agora vamos falar aqui das Farc. Emir, ex-dirigente das Farc, foi solto por ordem judicial, mas foi preso de novo por pressão dos Estados Unidos? Pois é, existe uma justiça provisória que trata dos casos dos acordos de paz, que são mais suaves em relação ao dirigente das Farc. Ele foi preso por dados que os Estados Unidos entregaram ao governo colombiano, segundo os quais ele teria cometido erros, que teria cometido crimes de organização para exportar drogas para os Estados Unidos, depois da data que já tinha vencido, que já tinham sido feitos os acordos de paz. Segundo os Estados Unidos, isso o excluiria da justiça provisória. Então ele estava preso com risco de extradição. De repente, a justiça colombiana considerou que ele não cabia no caso que os Estados Unidos queriam enquadrar e o libertou. Foi uma situação muito dramática, porque ele apareceu saindo da prisão, sentado numa cadeira de rodas, aparentemente drogado, com a cabeça voltada para o lado, foi levado para um hospital e, em seguida, imediatamente foi preso de novo. Os Estados Unidos alegaram que tinham novas provas contra ele. E, tristemente, a justiça colombiana aceitou, tomou ele preso de novo. Pior do que isso, ele tinha marcas de ter se cortado os pulsos, ou pelo menos o braço, supostamente ou teoricamente, tentando suicidar. Ele está preso, vai aparecer publicamente essa semana, mas as Farc, o sucedâneo das Farc, o partido ligado às Farc, questiona que ele esteja em condições até de declarar porque não estava consciente. E também questiona que a justiça colombiana aceite um argumento norte-americano, uma suposta declaração de um ex-membro das Farc, que voltaria a incriminá-lo. Perfeito. E a gente vai... Diga. Não, quero acrescentar que é importante que o vice-presidente do Brasil está na China. E hoje apareceu a notícia que o Brasil poderia aderir à Rota da Seda. Primeira questão a constatar, aquele cara que está no Itamaraty não é mais ministro de Relações Exteriores. Uma viagem tão importante quanto essa, quem faz é o Mourão, e está na contramão dele e do ministro da Economia, que metia um pau na China abertamente. Então, a Rota da Seda, a China está construindo um grande mecanismo internacional de rearticulação da rota Ocidente e Oriente, da qual aderem até países da Europa, e foi um presente que o Trump deu, porque o Trump se retirou do Tratado de Livre Comércio da Ásia, deixou o espaço para a China crescer. Ela cresce enormemente e agora o Brasil teria a possibilidade de aderir a isso. Mas é também a formalização. Aqui o Ministro das Relações Exteriores viajou naquela viagem, aquela pantomima de viagem para o Texas, foi a última vez que se soube dele, numa circunstância muito pouco honrosa. Então é importante a notícia, é importante constatar que de fato é o Mourão que toca a política internacional. Nem sequer o Eduardo foi, que costuma mexer com isso, e tampouco o Ministro das Relações Exteriores. É importante a notícia. Perfeito. A gente encerra aqui a nossa conversa, Emir, só com uma imagem lá da Marcha do Silêncio, lá em Montevidéu, no Uruguai. Impressionante a quantidade, né? Milhares, numerosíssima aí a Marcha do Silêncio. Só para a gente terminar aqui a nossa conversa, né? Que é uma manifestação que é realizada já pela 24ª vez, né? Em homenagem aí aos mortos e desaparecidos políticos na ditadura militar. Impressionante as imagens, né, Emir? Impressionante. O tamanho da Montevidéu tem 1,5 milhão de habitantes, imagine. É o 20 de maio que é a morte do Zelmar Michelini, um grande deputado de oposição, que estava em Buenos Aires, eu estava também nessa época, ele junto com outro deputado foram mortos. Este ano tem, além do mais, o protesto contra a postura da oposição, que não deu quórum para que fosse passado à reserva aqueles militares que tinham desobedecido disciplinarmente o presidente da República, tinham notícia sobre o destino de um militante tupamaro, esconderam essa informação. O Tabaré Vázquez passou à reserva, mas necessitaria ser legitimado pelo Congresso. Eles não estão mais nos cargos, mas estão na vida ativa do Exército. E a oposição não deu quórum. Então, também é protesto contra a postura da oposição ser conivente com militares que esconderam as informações de destino de um militante tupamaro. Perfeito, Emir. A gente agradece aqui toda a sua análise aqui da América Latina. Um grande abraço para você. Tá, um abraço.
Até mais. Falamos aqui com Emir Saider, cientista político e sociólogo.